Estamos aí entrando ao vivo no Instagram, no Facebook, para a gente falar um pouquinho da palavra de Deus. A gente está fazendo a leitura da palavra, a gente está lendo o livro de Gênesis, Lucas, estamos finalizando, na verdade, esses dois livros, e Salmos. Essa livezinha também vai ser salva, vai ser colocada para a gente continuar o ensino da palavra de Deus aí com a turma que está nos acompanhando. Nós estamos com cerca de 500 pessoas nos acompanhando no grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo VIP do WhatsApp. Se você não faz parte, você pode fazer. Desculpa. Você pode fazer parte. Talvez você não iniciou a leitura, mas você tiver disposição, você pode até correr atrás e fazer a leitura antiga que não foi feita, que você não fez. E você pode também ir acompanhando os comentários. A gente sempre está trazendo uma explicação de algumas dúvidas que as pessoas vão tendo sobre a palavra de Deus. A ideia nossa é finalizar a leitura em maio, dia 31 de maio. Hoje, nessa livezinha aqui, eu quero conversar com vocês sobre o livro de Gênesis. Quero trazer algumas informações que vocês vão gostar, tá bom? Tenho certeza. Aí vai um cafezinho para vocês. Então vamos lá. Quem está lendo Gênesis aí? Quem está lendo, que história que mais você curtiu, gostou? Tem alguma história em especial que marcou você? Como que está a leitura? Está em dia? Né? Fica tranquilo, às vezes você se atrasou na leitura e eu estou dando algumas dicas para o pessoal. Se você se atrasou, faça a leitura do dia e você vai refazendo as que ficou para trás. Você vai lendo 2, 3 capítulos até você finalizar o que ficou para trás. Então você dá um pega e faz tudo de uma vez. Né? Não deixa de você ler a palavra e poder crescer na palavra de Deus. Como que está a sua leitura aí? Tá boa? Tá no dia? Tá aprendendo? O que mais te chamou a atenção? Eu quero conversar com você sobre Gênesis. Eu tenho algumas anotações aqui que eu fiz para poder conversar com você, partilhar. Espero que você esteja aí me escutando bem. Então, Gênesis, na verdade, o Antigo Testamento, se você pegar todo o Antigo Testamento, presta aqui para mim, João, um minuto só essa Bíblia. Estou aqui com a Bíblia hebraica. Aqui, sei que você é fluente em hebraico. Mesmo que apareça ao contrário na câmera frontal do celular, mas você não vai entender nada mesmo. Para você parece que está tudo certo, né? Tá aqui, ó. Então, essa aqui é a Bíblia hebraica. Essa Bíblia aqui, hebraica, é a mesma do nosso Antigo Testamento. Tá bom? É a mesma Bíblia. O Antigo Testamento, você pegar a minha Bíblia aqui, ó, ela é mais grossa, né? Parece ser mais grossa, porque essa Bíblia aqui é uma Bíblia de estudo. Então ela tem comentários, ela tem estudos dentro dela que acaba engrossando um pouquinho. Mas olha aí, ó. Então isso aqui é o Antigo Testamento. Aqui está o Antigo Testamento. Aqui está a Bíblia hebraica, tá bom? A Bíblia hebraica, a única diferença para nós aqui é a organização dos livros. Então, os livros na Bíblia hebraica estão organizados de maneira diferente, um outro tipo de organização, mas são os mesmos livros, o mesmo texto. Quem compilou a Bíblia, essa Bíblia que a gente usa, no sistema de gráfica de hoje, organizou da seguinte maneira, você talvez aprendeu assim, né? Organizou os 5 primeiros livros, que está certo, está igual à Bíblia hebraica, e é o chamado Pentateuco, né? A lei, são os livros da lei. A Bíblia fala, né? Quando Jesus fala sobre o livro da lei, ele está falando desses 5 primeiros livros que vai até Deuteronômio. De Josué em diante, então muda os livros. Aí na grafia que a gente usa, se utilizou algumas nomenclaturas, por exemplo, livros históricos, livros de sabedoria, Salmos e Provérbios, Cantares, Eclesiastes, e aí você tem os profetas maiores e profetas maiores. Essa nomenclatura na Bíblia hebraica não existe. Então, na Bíblia hebraica, na verdade, o correto é dividir ela em 3 partes do Antigo Testamento, que seria a lei, os 5 primeiros, tá ok, os profetas e seriam os livros de sabedoria, os livros poéticos. Então são essas 3 partes que compõem o Antigo Testamento.
a lei, de Gênesis a Deuteronômio, profetas, todos os livros que até é chamado de histórico aqui, a Bíblia hebraica chama de proféticos, livros dos profetas. Não existe essa questão de profeta maior ou profeta menor na Bíblia. Né? Não é porque o cara escreveu um pouquinho que ele é menor. Eu sei que quando colocaram essa nomenclatura não estavam dizendo isso. Estavam falando de outra questão. Mas não existe profeta maior ou menor. É profeta. E também na Bíblia, na nossa Bíblia do Antigo Testamento, ela não está organizada cronologicamente, tá bom? Não está organizada cronologicamente. Nem mesmo a Bíblia hebraica também não está organizada cronologicamente. Ela está organizada tematicamente. Lei, profetas e aí sabedoria, tá bom? Então são as três partes da Bíblia hebraica. Isso é para você começar a entender um pouco mais da formação da Bíblia. É bem legal você entender, vem de uma outra cultura, né? A Bíblia, então, só declarando que a própria Bíblia fala sobre ela, dizendo que ela é inspirada pelo Espírito Santo, escrita por homens, inspirada pelo Espírito Santo. Aí tem todo um processo de identificação, quais são os livros inspirados e quais não são. Num outro momento eu posso falar isso para você, mas hoje não é o objetivo da nossa aula a gente conversar sobre isso, sobre o processo canônico da Bíblia. Então a gente só está conversando sobre você entender um pouco a formação, né, como que ela se organizou. Então eu entendo, eu olho para a Bíblia, eu leio, por exemplo, Josué, eu entendo que Josué é um profeta. Né? Eu leio então os reis, eu sei que ele está contando a história dos reis e crônicas. Crônicas é uma repetição do livro de Reis, escrito 600 anos depois. Apesar disso, né, ali está falando um livro profético, são palavras proféticas de Deus. Ageu, Malaquias e assim diante são também livros profetas, não profetas maiores ou menores. E aí Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, são livros de sabedoria, né, livros poéticos. Né, e eu sei que você está lendo comigo alguns salmos, e é gostoso você ler os salmos, né? Até eu já tive algumas experiências de ler todos os salmos em 3 dias. Né? Se você lê 50 por dia, você lê em 3 dias. E não é uma leitura pesada, porque eles são salmos curtos, eles são diferentes um do outro, e ele tem um tom, na verdade, na Bíblia hebraica, ele tem um tom poético mesmo, então há uma conjugação de rimas no salmo. Quando se traduz, então perde, né, perde um pouco a rima, então não dá para você entender como uma música ou como uma oração poética. O que mais eu quero falar sobre para você? Eu quero falar sobre o livro de Gênesis, algumas coisas. Os 5 primeiros livros, na tradição bíblica, ele é considerado como autoria de Moisés. Aí você que é inteligente vai pensar assim, mas como Moisés escreveu o livro de Gênesis, por exemplo, se ele nem tinha nascido? Vai pensar isso aí. Aí se você parar para pensar, como que é isso? Então aí você entra um pouquinho na questão da formação da Bíblia. Moisés é considerado o autor porque a escrita ela é mais recente que a fala. Quando se começou a escrever o texto bíblico, se começou a escrever o texto bíblico através de uma tradição oral. Então, essas histórias já eram contadas dentro do povo. Moisés, junto com uma chamada Escola de Moisés, apenas escreveu aquilo que o povo narrava. São as tradições orais que era passado pelo povo. Né? Sempre havia essa preocupação em preservar a cultura com as histórias e preservação oral. Hoje em dia, muito pouco a gente tem disso. Né? Não existe mais essa tradição oral como tinha antigamente tão forte. Assim foi escrito então o livro de Gênesis até Deuteronômio, algumas partes sim, Moisés fez parte, mas ele leva então ao privilégio de ser considerado o autor dos 5 primeiros livros. Quando você lê Gênesis, Gênesis é uma palavra grega, né, um nome dado em grego, que significa origem. Na verdade, nenhum texto bíblico tinha título. Lembra que você vê aqui na Bíblia, que às vezes tem título, subtítulo,
Isso aqui não está no texto bíblico, isso aqui foi colocado pelas pessoas que organizaram a Bíblia com capítulos, versículos, para ficar um pouco mais fácil de entendimento e de encontrar os textos. Mas no texto original não existe os subtítulos, que está em negritos, não existe, os números não existem, ele é um texto único. Por isso que às vezes não adianta você só ler uma parte que está só entre aquele pequeno capítulo ali, às vezes foi subdividido errado. E aí você lê o texto fora do contexto e você entende uma coisa errada. Às vezes tem algum capítulo que o versículo ainda termina no capítulo seguinte, né? E você percebe, não são muitos, mas alguns, você percebe que o versículo termina no capítulo seguinte, está dividido no lugar errado, né? Isso faz parte de quem fez a organização. Você vai ver que algumas Bíblias hoje, elas têm alguns subtítulos diferentes. Por quê? Por conta disso. Entenderam? Um exemplo, a gente leu recentemente a parábola do semeador. Algumas falam a parábola da semente. Talvez o mais correto a gente dizer seria a parábola das terras. Por quê? Porque fala de 4 terras. Mas aí é questão de interpretação de texto. E aí quando você está falando disso aí, você está falando não é do texto bíblico, você está falando do subtítulo que foi colocado ali. Então isso é importante você entender que o título do livro também, no caso Gênesis, ele vem do grego, não vem nem do hebraico. Né? Quando você tem hebraico, você tem sim escrito a origem, mas a palavra Gênesis vem do grego, tá bom? Significa o livro do começo, o livro da origem. E aí, a gente podendo fazer uma aplicação já para nós, a gente tem que ler esse texto entendendo assim, qual é a nossa origem? Então, quando você lê o capítulo 1, você vai ver que no princípio criou Deus os céus e a terra. Qual que é a sua origem? A sua origem, né? Uma pessoa, uma pré-adolescente me perguntou, pastor, quem criou Deus? Então Deus ele não foi criado, ele sempre existiu. Ele é criador, ele nos criou, mas ele nunca foi criado, ele sempre existiu. E nós não fomos criados do nada. Nós fomos criados a partir dele. Então tudo que nós somos, o mundo tem na sua origem, criado na perfeição, veio a partir dele. A partir dele foram criadas todas as coisas. Então está dentro dele. Até o próprio céu, se a gente for ilustrar assim, até o próprio céu está dentro do coração de Deus. Então a sua origem é no céu. Por isso que quando você hoje você lê a palavra, você tem que entender que a sua origem está lá no céu, dependendo da circunstância que você nasceu. Mas também o seu destino está lá no céu. Né? Eu não vou falar da redenção hoje, não vou falar do processo de salvação, vai chegar um momento que eu quero compartilhar com você sobre isso também, mas você tem que direcionar a sua vida até o coração de Deus novamente, e em direção onde você foi criado, que você foi criado no céu. Lá é a sua origem e também lá é o seu destino. Eu separei, né, uma parte também de organização de Gênesis para você entender. Gênesis ele pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte, até o capítulo 12, você vai encontrar então as aspirações, né, do ser humano, seus sonhos, né, o desejo de Deus, né, sonhos, grandeza, felicidade, amor, sofrimento, relatos sobre o mundo, relatos sobre os homens. Então até aqui você encontra isso. A partir do capítulo 12, então a ênfase está nos patriarcas da Bíblia. Abraão, Isaac, Jacó, até a gente chegar em José. José é o final do livro de Gênesis, onde a gente encontra então o processo de salvação já na vida do povo de Israel, onde eles vêm para o Egito e eles permanecem ali durante 400 anos. Aí a gente entra no livro de Êxodo, que a gente conversa um pouco mais para frente. Então você pode dividir Gênesis em 2 partes. A primeira, os relatos da humanidade e do homem, e a segunda parte, a partir do capítulo 12, sobre os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. E falando dos patriarcas, é interessante a gente olhar a genealogia, que todo mundo, já uns par me perguntou assim, pastor, quando chegar na genealogia, posso pular? Você chega lá em 1 Crônicas,
por exemplo, tem 9 capítulos de genealogia. Realmente é complicado, aqueles nomes esquisitos, né? Talvez não faça sentido para você. Você possa fazer tudo aquilo que você tá lendo. Mas deixa eu falar um negócio de genealogia para você. Se você tiver com a tua Bíblia aí, e você for comigo lá em Mateus, Mateus é um dos evangelhos, né? E no livro de Mateus começa assim, ó. Livro da genealogia de Jesus. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esrom, Esrom, Araão. Até aqui você está vendo que está sendo falado dos homens. Por quê? Na verdade, né, até isso é uma questão até científica, quem gera o sexo da criança não é a mulher, é o homem. Né? O sêmen é a semente. A semente carrega o gene, junto com o óvulo, produz então um ser humano. Né? Interessante pensar nisso aí, que a gente então tem a origem no pai. Né? A origem sua está no pai. Por isso que aqui a Bíblia está dizendo, não é questão de machismo, é questão de genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Então, claro, gerou através de Sara, mas veio de Abraão a semente. E aqui a gente chega em alguns detalhes dessa genealogia que nos chama a atenção. E começa a falar, fala aqui de Tamar, é uma mulher. E aí chega Araão, gerou Aminadab, Aminadab a Naazon, Naazon a Salmão. E aqui eu chego numa outra genealogia. Ó. Salmão gerou a Raabe, a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual fora a mulher de Urias. Interessante que a Bíblia destaca essa parte. E ela coloca aqui Tamar, em primeiro lugar, uma mulher. E depois ela coloca Raabe. E aí você lembra da história de Raabe. Raabe, ela era uma prostituta, vivia em Jericó. Eu imagino, né, entendendo a cultura da época e até olhando hoje também, que hoje talvez um pouco diferente, mas na época muito mais fechada a cultura. Os pais de Raabe viviam na mesma cidade que ela, só que Raabe morava e ela tinha um prostíbulo. Ela era uma prostituta. Você imagina que talvez os pais de Raabe iam visitar ela no Natal, ou no Ano Novo, ou numa festa judaica, no caso, né? Estou usando Natal e Ano Novo, que são as nossas festas. Mas numa festa judaica, você acha que era o prazer do pai de Raabe, que era o Salmão, ir até a casa da sua filha? Claro que não. Só que ela recebe 2 filhos, não é prostituir, pelo contrário, estavam sondando a terra. Isso lá em Josué, estou falando de uma história de Josué. E naquela história ela faz uma aliança com Deus. Ela passa por um processo então do que a gente chama de conversão. E nesse processo de conversão, ela faz uma aliança sobre a salvação dela. Enfim, Jericó é destruída, ela é salva junto com com os seus pais. Então, um improvável, né? Por isso que sim, a igreja é o lugar de pessoas improváveis mesmo. Pessoas que, nem todas, mas uma grande parte, às vezes vem até toda a vida toda errada. Ex mesmo, ex-prostituta, ex-viciado, ex não sei o quê. Porque faz parte da conversão. Raabe era uma prostituta. Agora, quem que ela se tornou diante de Deus? Em Isaías fala que do pecado, Deus não se lembra mais quando uma pessoa se converte. E joga no mar do esquecimento. Quem lembra é você, quem lembra sou eu. É isso, a gente que fica lembrando disso. Mas Deus não se lembra mais se você se arrependeu. Deus te perdoou e Ele olha para você, igual lá em Lucas 8, com aquela mulher do fluxo de sangue. Ele olha para aquela mulher que era desprezada por todo mundo e Ele chama aquela mulher de filha. Ele não chamou ela de mulher, Ele chamou ela de filha. Filha, a tua fé te curou. Agora vai e vai em paz. Quando você olha então para o texto e vê aqui Raabe, falando então de Gênesis, genealogia, começo, sua origem em Deus, no céu, você olha assim, para que uma genealogia? Está aqui Raabe. Agora, interessante que Raabe faz parte da genealogia
da descendência que veio Jesus. Porque Jesus veio sarar, né, a genealogia, a descendência, onde gerou o pecado. Não é só na descendência de Jesus, mas na sua descendência, onde veio a maldição do pecado. Jesus entra na história e daqui para frente vai ser outra história. Daqui para frente vai ser uma outra maneira de ver as coisas, de viver a vida. Eu poderia contar meu testemunho, poderia contar o testemunho de várias pessoas. Meus filhos hoje têm tendo o privilégio de nascer na igreja, crescer em Jesus. Eu fiz eles conhecerem um pouco da minha história dentro das condições que eles têm de entender isso aí, claro. Conhecerem um pouco da minha história, quando eu me converti, quem eu era, o que eu fazia. Né? E eles, quando eu falei para eles que eu bebia, né, que eu bebia álcool antes de me converter na minha adolescência, eles ficaram indignados. Mas eles entenderam o princípio, eles entenderam assim, do pecado Deus não se lembra mais. E eles entenderam que agora é uma nova criatura, inclusive uma nova pessoa, e você também é essa nova pessoa, porque você tem sua origem em Deus. Se você se arrependeu dos seus pecados, você começou uma nova história. Como a Bíblia é preciosa, e ela não está nos falando então da perfeição, segundo você está olhando, mas ela está falando da posição, de posicionamento, segundo você pode viver. Está aqui relatando então a vida de uma mulher rara, está lá relatando a vida de Abraão, que veio, contou uma história fiada, que você poderia chamar mentira para o rei do Egito. Deus o protege, mesmo assim, para ele não ser morto, por causa da obediência dele. Ele se arrepende. O seu filho Isaac conta a mesma história, na mesma circunstância. E daí o seu filho Isaac tem um filho, né? Nasceu 2 filhos do ventre da sua esposa, gêmeos, que concorriam entre si. Um deles era Jacó. E Jacó já nasce um enganador, um mentiroso. Ele passa 20 anos sendo enganado pelo seu sogro, né, na casa de Labão, 20 anos, o enganador passou sendo enganado. Ele sai dali agora, Deus dizendo assim, eu preciso mudar a história dele. E aonde tem então um confronto, alguém me perguntou no grupo do WhatsApp sobre essa questão do confronto entre Deus e Jacó. Ali é uma luta, aonde essa luta veio para sarar a vida de Jacó e mudar a história dele. Porque Deus está olhando assim, houve ali uma destruição na genealogia, houve um passo de mentira que tem que ser sarado aqui. E dizendo aqui, agora o seu nome não vai ser mais Jacó, o seu nome vai ser Israel. Quando Deus muda o nome, Deus está mudando a história. Quando Deus muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, Deus está mudando a história e o propósito. Quando Deus muda o seu nome, a sua história, quando o Pai muda o seu nome, a sua história, Ele está mudando também a sua história, o seu destino e o seu propósito. E assim Jacó passou a ser Israel. Jacó passou a ser um príncipe, um guerreiro de Deus. E não só a história dele agora, mas toda a sua descendência. É onde a gente chega então em José. José é o reflexo disso. Apesar de todo o conflito entre os irmãos, né, José se levanta, o mais novo, e ele se torna então o governador do Egito e sustenta todo o povo. Deu para você aprender um pouco mais sobre Gênesis? Deu para você pegar algumas histórias? Eu tinha separado mais uma aqui para falar para você. Só pontuar ela, você vai achar interessante. Em Gênesis 10, também conta aqui uma história que é importante, você vai entender aonde nasceu a política. A democracia nasceu na Grécia, né, nas cidades da Grécia. A cidade-estado mais conhecida era Atenas. Ali nasceu o que a gente tem hoje, os princípios do Estado democrático. Porém, a política aqui, a gente tem um primeiro ponto dela, mas é um ponto ruim da política, em Gênesis 10, capítulo 8, Gênesis capítulo 10, versículo 8, fala dos filhos de Cã. E um dos filhos de Cã é Cuxi, diz assim, ó, Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Nimrod é a primeira demonstração de alguém que está assumindo um poder político nos relatos da Bíblia, está assumindo um poder político de governo. A Bíblia fala aqui, ó, que ele foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E aí no versículo 10, em algum momento da história dele,
há uma quebra, e aí começa, versículo 10, o princípio do seu reino foi Babel. Ele começou a governar, ele se tornou um homem poderoso na terra, só que o princípio do seu reino foi a confusão, foi Babel. Babel significa confusão. Ele foi um dos fundadores, ou o fundador de Babel. Nimrod era o cara de Babel, onde começou a história. Né? Nimrod, o nome Nimrod, que é então a expressão política que eu estou dizendo para você, Nimrod significa nós nos rebelamos. Então, em algum momento, esse valente caçador se rebelou contra o seu senhor e edificou um reino para si, chamado Babel. E todo reino que você edifica para si, ele se torna um reino de confusão. Né? E a rebelião, ela tem a ver sempre com o pecado. A rebelião tem sempre uma ligação com o pecado. É a desobediência às autoridades, no caso, né, quando uma autoridade anda nos caminhos do Senhor, né, e não fere os princípios do reino de Deus, onde você tem que obedecer. Então a rebeldia te identifica com a feitiçaria, né, e a rebelião edifica reinos de confusão. Um detalhe também sobre Gênesis. Até aqui, né, a gente tem lido, já estamos lá na frente, estamos no capítulo 30 e poucos, mas alguns detalhes para você aprender um pouco mais da palavra. Espero que você tenha gostado. Vou disponibilizar esse vídeo também no YouTube para mandar para o pessoal do grupo do WhatsApp. Se você gostou, aí também deixe seu comentário. Se você tem uma pergunta, eu vou anotar, assim que possível vou estar respondendo também, para você estar crescendo comigo nesses 100 dias de leitura da palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Aí, ó. Que bênção, né? Galera aqui acompanhando. Encerrar. Pois é, eu tô lendo